E Luiz, Ô, alguém aí do chat até comentou o que toda essa região, toda a casuística dessa região, todo esse fenômeno que acontece tem a ver com a Estrada Cornelsen. Eu queria que você Ah, falasse um pouquinho Deixa, da tua experiência deixa eu dar o com a nome de Estrada quem Cornelsen. perguntou, Marcelão, que eu tô com ele aqui, o Foi lá no Miroslav. iniciozinho da live. Isso, Miroslav. Ele perguntou pro Luiz se ele tem alguma novidade sobre a casuística ufológica, especialmente na estrada Cornelsen, né? E Itapuã. Não sei se é Itapuã, não sei se é essa a pronúncia. É uma região próxima aí, né? Tá Itapuá. Itapuá. Isso. Itapuã é lá na Bahia. Itapuá é aqui. Sim. Essa diferença. É o seguinte, deixa eu dar um breve resumo, tá, sobre a estrada Cornelsen. Lá desde 2008, mais ou menos, que a gente começou a pesquisar a estrada Cornelsen, devido à quantidade de relatos que chegou até nós de luzes estranhas perseguindo veículos, pane elétrica, equipamentos eletrônicos. Então, o carro parar, celular, lanterna, tudo que é eletrônico apagar de repente, e depois de um certo tempo retornar outra vez. Testemunhas relatando perda de tempo. Então a pessoa está lá dirigindo, o carro apaga e ela tem o missing time, ela tem total certeza que passou lá 10, 15 minutos, e quando ela, depois que volta a energia e ela segue em viagem, que ela vai olhar no relógio, passou-se 2, 3 horas, né? Então, nós começamos as pesquisas na região. O interessante que tem ali o rio Saíguaçu, que faz exatamente a divisa com o Paraná e Santa Catarina. E nessa estrada Cornelsen, os fenômenos ocorrem num trecho de 5 quilômetros no lado catarinense, a partir da divisa, né? Então, da ponte, 5 quilômetros, os fenômenos acontecem nesse trecho. Da ponte ali, mais ou menos, até chegar falar assim, até chegar na Barra do Saí, que é a praia ali, onde você chegou na cidade, dá em torno de 12 quilômetros. Então, nosso questionamento foi: por que num trecho de 5 quilômetros apenas? Então, as pesquisas iniciaram ali. E, resumindo, ela foi se aprofundando com fenômenos que a gente acabou pesquisando na cidade de Guaratuba, que fica cidade vizinha, Itapoá, já no Paraná, onde, tanto ali na estrada como em Guaratuba, houve relatos de OVNIs triangulares, né, que cruzavam a estrada, eram também avistados em Guaratuba, OVNIs discoidais, e essas luzes que perseguiam veículos. Literalmente, eles perseguem veículos, tá? A testemunha está dirigindo, o motorista está dirigindo o carro, e ele avista, vindo atrás dele, uma luz redonda, como se fosse o farol de uma moto. Alguns casos são duas luzes, como se fosse um caminhão, e a pessoa pensa se tratar de um caminhão ou de uma moto, e quando chega próximo, eles veem que não, que é uma ou duas esferas a 1,5 metro do chão, e acabam perseguindo o veículo, inclusive por cima do veículo. Que louco, hein? É louco, assim, nós conversamos com algumas testemunhas, elas ficam em estado de pânico, porque não sabem o que fazer. Algumas delas, o cara apresentou pane elétrica, né? Apaga tudo, apaga o carro, apaga o celular, apaga a lanterna, não funciona nada. E depois nós nossas pesquisas, começamos a ampliar a pesquisa, né? Quando começamos a divulgar nossas pesquisas na internet, ele teve assim uma divulgação muito grande, e eu digo assim, centenas de pessoas começaram a entrar em contato conosco e relatar fenômenos parecidos que também aconteciam em Guaratuba, no Paraná, em Garuva, ali em Santa Catarina. E nesses últimos 10 anos a gente conseguiu fazer uma relação e perceber que o fenômeno
ele acontecia na estrada Cornelsen. Por quê? Porque é uma mata fechada, né, e no meio dessa vegetação fechada tem a estrada. Então acontece ali, ó, porque tem um trânsito de veículos constante ali. Tem algum Mas local de água ali que passa ali, não? Tem sim, tem o rio Saíguaçu, Hum. que faz a divisa com o Paraná, Santa Catarina. O fenômeno inicia ali, desse rio, num trecho de 5 quilômetros, no lado catarinense. Só que o fenômeno em si, ele acontece desde a Baía de Guaratuba, que está em torno de uns 20 quilômetros, nem isso, 15 quilômetros desse ponto, até a região de Garuva, Monte Cristo, ali, que também está num trecho de 15 quilômetros, mais ou menos. Então, o que a gente pensava ser um fenômeno localizado, ele é um fenômeno mais complexo que ocorre numa região que abrange os municípios de Guaratuba, Itapoá, Santa Catarina, São Francisco do Sul, Joinville, Garuva. Então é uma grande área onde existem vários fenômenos concentrados assim em pontos diferentes, mas que a gente sabe que eles estão relacionados como uma coisa só, né? Então a gente acredita, o que a gente conseguiu levantar até agora, é que inclusive possa existir alguma estrutura debaixo dessa região, tá? Devido ao grande número de relatos de testemunhas que relatam de objetos entrando e saindo da Terra em vários pontos aí do local. 2016, mais ou menos, nós tivemos um relato de um funcionário do aeroporto Afonso Pena, lá em Curitiba. Ele tem mais de 20 anos de trabalho na aviação, é uma pessoa que tem total conhecimento de identificar um avião, um helicóptero, o que for. Ele estava indo para a praia de Guaratuba, ele e a namorada, e entre Garuva e Itapoá tem um campo aberto. Ele avista uma grande luz no campo, por trás das árvores. Ele fica curioso e quando ele chega numa área aberta, ele avista um OVNI, né, um disco pairando sobre o campo. Ele acredita de uns 2 metros, pairando sobre a vegetação, tá, às 3 horas da madrugada. Ele para o carro para querer filmar, observar, mas ali o acostamento é perigoso, acontece muitos acidentes, e ele não parou para observar devido à noiva dele ter entrado em pânico, né? Então assim, a gente tem relatos, temos sim fotos e imagens que chegam para nós, as pessoas conseguem filmar, também fotografar, mas o grande número que a gente recebe de relatos é testemunhal, né? São testemunhas que relatam para a gente. Inclusive, membros aí da Polícia Rodoviária Estadual, pessoal de órgãos do governo que também avistaram esses objetos na região e relatam para nós, né? Nessa região também é comum o aparecimento de OVNIs triangulares, né? São OVNIs pretos, negros, né? Forma triangular, com aquelas 3 luzes em cada ponta do triângulo, e que se deslocam nessa região, né? Que é tipo o OVNI de Fênix, né? Exatamente, o OVNI de Fênix. Então, inclusive nós tivemos casos relatados por funcionários do Aeroclube de Guaratuba, do aeroporto de Joinville, do Aeroclube de Porto Belo, tá? Então, veja bem, o objeto ele foi avistado nesses pontos em questão de 20, 15 minutos, tá? E por pessoas que trabalham em aeródromos,
né? Então não é assim. Não é qualquer um, né? Nessa mesma noite. Nessa mesma noite. Entendeu? Então, é uma região que tem uma casuística riquíssima, né? É lógico que existem outras regiões de Santa Catarina que também tem um fenômeno grande, mas essa região aqui, vamos falar assim, centralizar a região de Joinville até uma casuística formidável. E relatos de pessoas altamente qualificadas do ponto de vista de poderem reconhecer balões, aviões, drones, né, pessoal de força de segurança, Polícia Rodoviária Estadual, né, e o relato do piloto aí com 20 anos de experiência, o relato dele é de extrema importância para a veracidade dos fatos. Sim. Exatamente. Ei, Luiz, e a incidência entre os meses, qual é a maior incidência, em quais meses tem mais ali na Estrada Coronel, assim, de avistamentos? Olha, é interessante que a gente percebeu que durante a lua cheia, por exemplo, né, período de lua cheia, o fenômeno é menor, tá? Nos períodos ali de lua nova e o começo da lua crescente e o final da lua menguante e lua nova, o fenômeno ele acontece com mais frequência, tá? No período de inverno, ali em torno de, vou falar assim, junho a setembro, tem uma grande incidência do fenômeno, e na região na período de dezembro até janeiro, tá? Nós temos uma grande número de relatos, tá? E daí grande parte são turistas, tá? Pessoas que estão visitando o litoral. Então, se a gente for consultar, eu já fiz isso, as mensagens que a gente recebe por WhatsApp ou por e-mail, no período ali do verão, vamos falar, dezembro e janeiro tem um salto grande de relatos, são de turistas que vêm de fora, né, visitar aqui o litoral, sabem dessas histórias e presenciam o fenômeno, né? E depois, aqui entre junho a setembro, né, ele tem uma incidência maior também, tá? E bem Santa Catarina no frio não ia ser fácil não, hein? Hein, Cleito? Fala, Marcelão. E coincide com a casuística também da Serra da Beleza, né? Pois é, cara. Já o relato do Riba, do Arthur, do pessoal o Rony as épocas mesmo, de frio, né? Projeto Vigília, a parte do inverno e noites sem lua, né? É onde o fenômeno ele se mostra aí mais presente. Interessante isso. Sim. Parece uma tendência, né? Exato. E dentre esses anos que tu pesquisa a campo, assim, tu tens algum caso que te deixasse mais emblemático, assim, que tu pesquisasse, assim? Eu tenho alguns, tá? Vou citar de um rapaz. Na época ele tinha 45 anos, ele nos procurou. 45, acho que desde os 40 ele começou a desenvolver síndrome do pânico e fobias, né? Ele trabalha na área de enfermagem. Então, por exemplo, quando algum instrumento ele refletia a luz, ele entrava em pânico. Ele ia fazer refeição em casa, o próprio garfo e faca, às vezes, refletia a luz, né? Ele já entrava em pânico, ele começou a desenvolver fobia, e síndrome do pânico. Isso acabou prejudicando até o trabalho, ele teve que se afastar para tratamento de estresse e tudo mais. E quando ele começou a fazer começou a visitar psicanalistas, à medida que foi avançando esse tratamento, o laudo inicial era que ele teria sofrido abuso na infância, né? E por algum motivo isso voltou à tona quando ele estava nessa idade, né? Até que chegou a um certo ponto que ele aceitou fazer regressão, né, para tratar essas fobias,
que pelo parecer médico da época era oriundo de possíveis abusos na infância. E quando o psicanalista começou a fazer a regressão, ele entrou em pânico porque ele começou a relatar seres cinzentos, ele estava sendo raptado, levado dentro de naves e tudo mais. E o médico chegou para ele e falou assim: ó, desculpa, mas eu não atuo nessa área, não sei o que fazer, e eu te aconselho você buscar um Especialista. profissional, um especialista nesta área, porque... E assim abortou o caso. Ele tentou alguns grupos aqui no sul do país, mas não teve respostas. E por indicação ele chegou até nós, né? Então a gente fez um trabalho inicial com ele. E o que a gente descobriu que, já vou resumir o caso, né? Através de regressões que ele fez, ele estava sendo abduzido desde os 5 anos de idade. Tá? Então ele era Nossa. retirado de casa, era levado para dentro da nave, era feito incisões no corpo dele, até porque ele acordava de manhã com cicatrizes no corpo que ele não sabia do que se tratava. Tem imagens dessas cicatrizes, Luiz? Oi, ele tinha marcas, tá? Ele tinha algumas Sim. marcas. Isso dos 5 anos até seus 18, 20 anos, mais ou menos. Depois parou, mas as abduções continuaram, né? Até por dos seus 30, 35 anos. Então foi assim. Eu digo que foi difícil para nós, inicialmente, a gente conseguir interpretar isso, né? E pela riqueza de detalhes que ele estava presente, sabe? Mesmo a gente pesquisando ufologia, a gente sempre tem aquela visão, né, de falar assim, Star Trek. Eu Sim. sou fã, então a nave vem, para, e não, e a gente vê um outro lado da ufologia que ela não é bem assim. Né? É a realidade. Sim. É uma realidade que não é bem assim. Né? Então foi um dos casos que me chamaram muita atenção, até pela complexidade, que você tem que não tem que apenas fazer a pesquisa, você tem que envolver profissionais para você tentar identificar se a pessoa não está passando por um problema, por algum problema psicótico, estresse, né? Uhum. Então você tem que tentar identificar o que a pessoa está passando. Você precisa trabalhar com outros profissionais. Então foi um dos casos bem complexos, né? E apesar da abdução ocorrer no interior do Paraná, não, no interior de Santa Catarina, ele morava aqui em Guaratuba na época, então, ou seja, mesmo as pessoas mudando de cidade, de estado, o fenômeno continuava. Que coisa, né, meu? Carona, Parece que vai atrás, né? Vai atrás, exatamente. Exato. Vai atrás. E por isso que talvez seja tão confundido com fenômenos que as pessoas chamam de espirituais, né? E qual seria o limite para isso, né, Luiz? Porque é muito comum, né? Muitas vezes aqui, não, mas isso é espírito, agora isso aqui é não sei o quê. E quem divide, quem faz essas divisões somos nós, seres humanos. E quem diz que tem que ter essas divisões, né? Então, por isso que a gente tem que estar com a mente aberta, mas tem que ter um parâmetro de pesquisa e é com a ciência que a gente vai chegar a esse parâmetro da pesquisa. Né? E até para vocês falarem assim, ciência, né? Eu tenho especialização em neurociência e física da consciência, né? Então, é uma pós-graduação, né, em uma universidade onde a gente estuda a neurociência com a consciência e também a física da consciência, onde a gente aborda fenômenos psíquicos, sonhos lúdicos, abduções, né? Então, tipo assim,
Mas por que eu estou falando isso? Porque como eu me dedico à pesquisa ufológica, eu também procuro me profissionalizar dentro do embasamento científico para poder ter esse feeling, né? Para poder identificar numa pesquisa Uhum. a causa operante. Então, tipo assim, a pessoa, pô, eu tô acordando da noite e eu tô, por exemplo, um caso que tempo atrás eu recebi, a pessoa, tô acordando da noite com o corpo paralisado e tem pessoas no meu corpo, no meu quarto. Então, fomos até lá, colocamos câmeras, pedimos para ele colocar as câmeras para filmar, e na nossa pesquisa a gente identificou que ele sofria de paralisia do Do sono. sono. Uhum. Então, como eu sempre digo, tem que ser feita a pesquisa de campo, né? Você tem que pesquisar para você descartar se aquele fenômeno não é ufológico, ou então você validar, né? Então tem que ter um embasamento científico e tem que ter uma pesquisa de campo. É muito fácil você olhar uma luz no céu e você falar, é disco voador, né? Ou você vê uma pessoa lá que está passando por algum distúrbio, o cara tá sendo possuído, e pronto, acabou. É coisas que eu escuto, né? Uhum. Então, só que não. A gente procura fazer uma pesquisa de campo, a gente poder validar se é um fenômeno ufológico ou não, mas dentro do embasamento científico, né? Sim. Sem ter procurar não entrar em achismo, né? Eu acho que isso que é o importante.